Como todos nós sabemos, as condições climáticas mudam totalmente uma instalação de cabeamento de rede na área externa. Então, se você precisa instalar um cabo de rede na área externa, seja em residência, sítio, chácaras, instalação para CFTV, que é câmeras de segurança, esse vídeo é importantíssimo para você. Meu nome é David, eu sou aqui da Edcabos, e se você precisa de cabeamento estruturado, cabo de rede para área externa e tudo mais, eu vou deixar um link aqui na descrição da nossa loja virtual aqui da Edcabos. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre cabo de rede padrão, aqueles que não servem para a utilização em áreas externas. Normalmente você encontra em marketplaces e tudo mais. E aí eu vou trazer 3 pontos que vai fazer total diferença para você escolher o cabo de rede certo agora. Primeiro ponto é o seguinte: qual é a maior diferença entre um cabo de rede interno para um cabo de rede externo? A maior diferença entre esses dois cabos é na última capa daquele cabo de rede. Mas calma aí que eu vou falar sobre essa última capa no segundo ponto. Basicamente, a capa do cabo de rede para uso externo, ele contém uma pigmentação que ajuda a proteger aquele cabo de rede contra condições climáticas, que normalmente são chuva e sol. Mas, David, o que acontece se eu instalar um cabo de rede que não seja para a área externa, ou seja, é um cabo de rede interno na área externa? O que vai acontecer no seu caso? Se você fizer uma instalação dessa forma, você vai estar colocando um cabo de rede que não tem essa pigmentação. E aí o que acontece? A duração deste cabo de rede pode ser de 6 meses a 1 ano e meio. O que muda no prazo dessa duração é como que está instalado esse cabo de rede. Por exemplo, tem locais que vai ser instalado num muro. E um muro, dependendo se tiver uma proteção a mais ou dependendo do horário do dia, ele não pega nem sol e nem chuva. Mas, dependendo do outro horário do dia, vamos dizer que de meio-dia até 3 horas da tarde, ele pegue essas condições climáticas, que é o sol e a chuva, por exemplo, aí sim você tem uma duração maior também, comparado a um cabo que fica realmente externo o dia todo. Isso faz com que o cabo de rede dure mais ou menos, dependendo de como que ele está exposto na área externa. E é exatamente isso a diferença entre um cabo de rede interno para o externo. E aí, David, qual que é a diferença no prazo de duração de um cabo de rede externo? Por exemplo, se você pega um cabo de rede externo, a duração média dele é de 5 a 8 anos. E aí existe uma diferença muito grande. Então vamos dizer que você fez uma instalação de CFTV, sistema de segurança, ou o que seja, mas você gastou R$500 nessa instalação. E aí você utilizou o cabo de rede interno. O que vai acontecer? Esse cabo de rede ele vai passar por essas condições climáticas e aí esse cabo vai rachar por ele não ser apropriado para uso externo. O que acontece? Vai ter que fazer uma manutenção, vai fazer uma troca desse cabo de rede por um outro cabo de rede. Nessa você vai gastar novamente mais 500, mas dependendo do que for, se for comprar um cabo de rede melhor, 700, 1000, o que for. Ou seja, você está gastando novamente na sua instalação. Então por isso que quando você for fazendo uma instalação na área externa, é ideal que você tenha o cabo de rede para uso externo, porque ele vai ter essa pigmentação que protege contra condições climáticas. E aí agora a gente vai para o segundo ponto, mas antes de seguir para esse ponto, deixa seu like que ajuda muito a gente aqui. Se puder, se inscreve também no nosso canal, que ajuda também demais. E o segundo ponto é diferença entre cabo de rede externo capa simples e cabo de rede externo dupla capa. Lembra que eu falei sobre a última capa do cabo de rede? Então, neste exato momento a gente vai falar sobre isso, que é cabo de rede capa simples, que vai ter somente uma capa, e o dupla capa que tem 2 capas, sendo a última somente com a pigmentação. E aí capa simples, ele já tem essa pigmentação na sua capa, que vai envolver o cabo de rede. Aí o dupla capa, ele tem uma capa simples padrão, e a última capa, que é o que eu tinha comentado, ele tem essa pigmentação, que tem essa proteção contra as condições climáticas. O que muda de um para o outro, basicamente é a rigidez. Então o dupla capa ele vai ser mais rígido, só que ele vai ser mais resistente ao tempo e também à tração. Então isso é muito importante para você que vai fazer uma instalação em área externa e que vai ficar com vãos entre postes, vai colocar de um poste a outro. O dupla capa ele tem uma resistência maior comparada ao capa simples. Então isso faz diferença também na hora de você fazer a sua instalação, o seu projeto, porque o custo é diferente do capa simples para o dupla capa. E aí vem o terceiro ponto, que é cabo de rede externo blindado e sem blindagem. No mercado você também vai conseguir encontrar os 2 modelos de cabo de rede. Normalmente é mais fácil você encontrar o cabo de rede externo blindado. Por que eu falo isso? Porque normalmente quando a gente pega uma instalação onde você vai fazer na área externa, normalmente você vai estar passando ele em conjunto ou próximo de cabos elétricos. E a gente sabe que cabos elétricos emitem interferências eletromagnéticas que podem atrapalhar na transmissão de dados do cabo de rede. E aí por isso que é ideal que você utilize cabo de rede externo com blindagem. Então é bem difícil você encontrar o cabo para a área externa sem blindagem. Normalmente você sempre vai encontrar com blindagem e eu recomendo que você realmente utilize com blindagem. Porque eu já vi casos que pessoas que instalaram cabo de rede na área externa sem blindagem e futuramente precisaram passar cabos elétricos junto com o cabo de rede. E aí o que teve que fazer? Teve que trocar
todo aquele cabeamento de rede externo sem blindagem para colocar um com blindagem, porque dava interferência na câmera de CFTV. Normalmente, a galera coloca muito CFTV com cabo de rede externo, principalmente porque você vai colocar num sítio, numa chácara, e aí você precisa de dados transmitindo ali através do cabo de rede. E o cabo de rede, você tem essa opção do cabo de rede externo. E aí, ele teve que trocar esse cabeamento todo por um blindado para não ter interferência causada pelos cabos elétricos que teve que passar depois. Então, por isso, eu recomendo que você utilize cabo de rede externo com blindagem. E agora eu vou te dar 3 dicas que eu recomendo para você escolher o cabo de rede certo. Primeira dica que eu vou te dar aqui é o seguinte: normalmente no mercado você encontra cabos CFTV e cabos de rede. Normalmente você encontra cabo CFTV que é para sistema de segurança. Só que tem uma questão muito importante que é a questão do condutor do cabo CFTV. O condutor do cabo CFTV é alumínio cobreado, enquanto do cabo de rede é 100% cobre. Por mais que o custo seja maior do cabo de rede externo comparado ao cabo CFTV, é melhor você comprar cabo de rede externo que tem o condutor 100% cobre e que vai garantir uma qualidade melhor na sua instalação, principalmente se for câmeras de segurança. Agora, para a rede mesmo, que é a internet, aí é 100% você escolher cabo de rede externo mesmo, que é com condutor 100% cobre. Segunda dica que eu te dou, se você for utilizar para a internet, hoje normalmente a gente tem operadores que estão trabalhando aí com 500 mega, 1000 mega, então eu recomendo que você utilize cabo de rede externo Cat6, que aí você vai ter uma qualidade boa de internet, sem sofrer interferência, e também você vai atingir um desempenho melhor comparado ao Cat5e. Cat5e eu recomendo se for para CFTV, para sistemas de segurança. Aí sim, você pode comprar um cabo de rede externo, dupla capa, blindado, tudo bonitinho, Cat5e para CFTV. E aí a terceira dica que eu dou é sempre utilize também cabo de rede dupla capa. Por quê? Questão de resistência é a maior dica que eu dou para você. Quando você vai colocar na área externa, o dupla capa ele tem uma resistência bem maior comparado ao capa simples. E o custo muitas das vezes não muda tanto. Então, dependendo do que você for fazer, dependendo da sua instalação, eu recomendo que você utilize o dupla capa por questão de resistência, por questão de durabilidade. Então, essa é a terceira dica que eu dou para você. Dependente, mas tem marcas que é mais caro, realmente. Tem marcas que é mais cara e dependendo do que for, você tem que colocar na balança. Mas tem muitas marcas que a diferença de preço não é tão grande. E aí eu recomendo que você utilize dupla capa para você ter uma qualidade melhor aí na sua internet. Então é isso, galera. Espero que essas 3 dicas tenham ajudado você, principalmente para quem monta projeto, para quem faz instalação. Porque a maioria das vezes que a gente retorna com clientes aqui é porque eles precisaram fazer uma manutenção, trocar o seu cabo de rede porque colocou o cabo incorreto. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e se você precisar pode deixar o seu comentário e a gente foca principalmente nas pessoas que são inscritas. Deixar o seu comentário, sua pergunta, alguma dúvida, a gente responde o mais rápido possível.